Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a parte 3 de circunferências, que é a determinação de circunferências de várias formas. Então, eu coloquei 5 exercícios, onde vocês devem identificar as circunferências pedidas, e depois construir o gráfico para fazer a verificação, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês que a cada exercício vocês tentem fazer e depois vejam a explicação, porque matemática a gente só aprende fazendo. Nessa aula, a gente vai resolver os exercícios 1 e 2. Então, vamos começar? Então, a primeira questão. Determinar a circunferência que contém o ponto A e o ponto B e tem raio 3. Então, vou colocar ali o ponto A, menos 3 e 0, e o ponto B, 0 e 3, tá? Como tem raio 3, tá bem fácil de identificar, né, que o centro pode ser na origem, ó, 3 unidades, tá? Ó, 3 para cima, 3 para baixo, a partir do centro, tá? E aí, eu tenho uma circunferência aqui, tá bom? Mas, no caso, eu coloquei pontos fáceis, né? E fáceis de identificar, o centro na origem, tá? Com esse centro na origem e raio 3, eu tenho que a equação ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado, que é igual a 9, tá bom? Mas, algebricamente, né? Vamos supor que não fossem pontos tão fáceis assim de enxergar graficamente, e pode ser que tenha outra circunferência ou outras circunferências que satisfaçam essa consideração, passando por A e B e raio 3. Então, algebricamente, a gente vai fazer a verificação. Como ele deu um ponto que pertence, né? Eu tenho que o ponto A de coordenadas menos 3 e 0 pertence a essa circunferência, tá bom? Então, eu posso substituir na equação reduzida ao padrão da circunferência, lembra que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, tá? Por quê? Esse x e esse y, tá, são pontos que representam quaisquer pontos dessa minha circunferência. Então, ponto A é um ponto que pertence à circunferência. Então, eu posso substituir o x e o y na equação da minha circunferência. Então, x é menos 3, menos x do centro ao quadrado, o y é 0, que é igual a raio ao quadrado, que é igual a 9, tá bom? Então, só vou ajeitar ela, né? Menos 3 menos x do centro ao quadrado, resto terço. Quadrado do primeiro, menos 3 ao quadrado é 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos com menos dá mais, então dá mais 6x do centro, mais o quadrado do segundo, menos x do centro ao quadrado fica mais x do centro ao quadrado, mais, aqui fica menos y ao quadrado, então, ao quadrado fica mais y do centro ao quadrado, e o 9 eu vou passar para lá, menos 9, que é igual a 0, tá? Então, ajustando ainda, eu posso simplificar esse 9 com esse 9, sobrou só isso aqui, tá? Ele me deu outro ponto que pertence à circunferência, que é o ponto B, de coordenadas 0 e 3. Então, também posso substituir na equação reduzida, o padrão, né? O x é 0, mais o y, que é 3, que é igual a raio ao quadrado, que é 9, tá? Então, só vou ajeitar também. 0 menos x do centro fica menos x do centro ao quadrado fica positivo. 3 menos y do centro ao quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar menos 6y, mais quadrado do segundo, y do centro ao quadrado. 9, vou passar para lá também, menos 9 igual a 0. Então, posso cortar mais 9 com menos 9 e sobra só isso aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora? Então, me sobrou duas equações, né? Essa aqui e essa aqui. Com essas duas, eu vou tentar achar o x e o y do centro, tá bom? Vou colocar aqui no sistema x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado, né? Aqui, ó, mais 6x do centro, que é igual a 0. Aí, a outra de baixo, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado, menos 6y do centro, que é igual a 0, tá bom? Para resolver o sistema, tá? Posso isolar e substituir.
Então, vou isolar aqui quem? Como aqui tem x e y mais y ao quadrado, e aqui também, vou isolar isso aí, ó, x do centro ao quadrado, que é igual a menos 6x do centro, tá? Então, vou substituir x do centro mais y do centro ao quadrado por menos 6x aqui embaixo, tá? Então, é menos 6x do centro, menos 6y do centro, que é igual a zero. E aí, eu vou ter o quê? Menos 6x do centro igual, passa para lá, mais 6y do centro, tá bom? Logo, x do centro vai ser igual a 6 dividido por menos 6, que dá menos y do centro, tá? Simplificando aqui. Ou seja, eu tenho que o x é igual a menos o y do centro. Tudo bem? Tá. De posse disso, né, eu posso vir e substituir o x aqui, ó, por menos y do centro, tá? Então, eu vou ter menos y do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, que é igual a menos, não é 6 vezes o x do centro? E o x do centro é menos y do centro, tá bom? Resolvendo, eu vou ter y do centro ao quadrado, tá? Vai dar 6y do centro, menos com menos mais, tá? E aí, eu tenho que 2y do centro ao quadrado igual a 6y do centro, tá? Vou passar aqui para cima que não vai caber. Então, ali eu tenho 2y do centro ao quadrado, o 6, vou passar para lá, vai ficar menos 6, que é igual a zero, tá bom? Então, o que eu posso fazer? É uma equação de segundo grau, mas ela é incompleta, tá? Então, vou colocar o y em evidência, sobra 2y menos 6, que é igual a zero, tá? Como é uma multiplicação que dá zero, tá? Lembra sempre, se A vezes B é igual a zero, significa que o A é zero, ou o B, ou os dois são zero, né? Porque zero vezes qualquer coisa dá zero, qualquer coisa vezes zero vai dar zero também. Então, nesse caso, eu posso afirmar que o y do centro é zero, ou isso aqui que está multiplicando, 2y do centro menos 6 é zero, tá? E aí, daqui eu tenho que é igual a 6 e y do centro igual a 3, tá bom? Então, achei dois valores para y, tá? Vou chamar de y' e o y duas linhas. Pode ser 0 ou 3, tá? E aí, tá vendo que o x é igual a menos y, tá? Então, nesse caso, se o y é 0, o x vai dar 0 também, né? Ó, menos 0, que é 0. E se o y for igual a 3, o x vai ser menos y, menos 3. Menos 3, tá bom? Então, eu tenho dois centros. Esse aqui é o centro 0, 0, tá? Então, eu vou chamar de centro linha. E esse aqui, o centro, duas linhas, ficaria no ponto menos 3 para x e 3 para y, tá? Então, para esse aqui, a gente já fez, ó, centro na origem e raio 3, que é essa aqui, ó. Tá? E eu tenho essa outra aqui, que o centro menos 3 e 3, então a equação vai ficar, vou fazer aqui embaixo, ó, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 9, que é o meu raio ao quadrado, tá bom? Dessa aqui, tudo bem? E aí, no gráfico, né, eu vou colocar ela, tá vendo? Aqui tem duas. Vou apagar aqui, senão não vai caber, tá bom? Tem as duas ali, ó. Então, vai ficar o centro no ponto menos 3 e 3, né, ó. O centro, tá? É o duas linhas, esse é o linha, né? E raio 3, ó. Raio 3, ó. 3 unidades, 3 para cima, 3 pro lado aqui. E aí, eu tenho outra circunferência que satisfaça essas condições, né? Ó, passando pelos pontos A e ponto B e raio igual a 3. Tá bom? Então, a resposta seria essa e essa aqui.
Determine a circunferência circunscrita no triângulo de vértices A, B e C, tá? Então, coloquei ali os 3 vértices, o ponto A, menos 4 e 4, que tá aqui, o ponto B, menos 7 e 3, que tá aqui, o ponto C, menos 8 e 4, que tá aqui, tá? E aí, eles formam um triângulo, e ele quer a circunferência circunscrita dentro desse triângulo, tá? Circunscrita, que é fora, inscrita seria dentro. Se fosse a inscrita, seria um triângulo dentro, ou seria uma circunferência dentro desse triângulo, tá? Então, circunscrita é fora, inscrita seria dentro. Vou só apagar aqui. Então, tá, ali já coloquei, seria essa circunferência aqui, e o centro seria bem aqui, ó, tá? Graficamente, como eu coloquei pontos bem inteiros e bem fáceis, né, dá para enxergar que é o menos 6 para x e o 5 para y, tá? Então, o centro aqui, menos 6 e 5, tá? E o raio eu teria que achar também, tá? Mas é só a medida ali, ó. Então, algebricamente, porque talvez eu não tenha o gráfico, ou seria mais difícil com o gráfico. Os pontos podem ser pontos decimais, né, ou frações irracionais, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Algebricamente. Algebricamente, eu faço o quê? Ele me deu, na verdade, 3 pontos que pertencem à minha reta, tá? Igual na 1. Então, se o ponto A pertence à reta, ponto A de coordenadas menos 4, a reta não, desculpa, a circunferência, tá? Vou colocar a circunferência sigma. A circunferência eu posso substituir na equação da circunferência, né? A reduzida. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, que seria o x e o y, que representam qualquer ponto da minha circunferência. Então, vou substituir o ponto A. O x é menos 4, menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Opa, vou substituir o y ali do ponto A, que é igual a 4, tá bom? Ele me deu 3 pontos, né? Vou pegar o ponto B, coordenadas menos 7, 3, que também pertence à minha circunferência. Então, posso substituir na equação x e o y também. Então, fica menos 7, menos x ao quadrado, 3 menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, porque ele não me deu o raio nesse caso, tá? E também tem o ponto C, que pertence à circunferência, tá vendo ali no gráfico? Ela passa pelos 3 pontos. Então, ponto C, menos 8 e 4, também pertence à minha circunferência. Então, também posso substituir o x e o y desse ponto. Menos 8, menos x do centro ao quadrado, mais 4, menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Tudo bem? Aí, o que acontece? Vou comparar de duas em duas, tá? Porque eu posso comparar, por exemplo, porque ele me deu 3 equações, tá? Vou colocar como equação 1, equação 2 e equação 3, tá? Só para diferenciar. Então, eu posso comparar, por exemplo, a equação 2 e a 3, tá bom? Tudo isso aqui não é igual ao raio ao quadrado? Tudo isso aqui também é o raio ao quadrado, né? Na 1 e na 3, tá? Então, eu posso falar, porque é o mesmo raio, a mesma circunferência. Então, raio ao quadrado igual a raio ao quadrado, tá? Só que na primeiro, raio ao quadrado igual a menos 4 menos x do centro ao quadrado, mais 4 menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado da terceira, só que a terceira igual a menos 8 menos x do centro ao quadrado, mais 4 menos y do centro ao quadrado, certo? Caiu numa equação que tem x e y de incógnita, tá? Aí, tá vendo que esse 4 menos y do centro ao quadrado é igual a esse aqui, ó, 4 menos y do centro ao quadrado? Se eu passar esse aqui pro outro lado, não fica menos, então ele vai zerar, né, ó, vai zerar isso aqui. Então, só sobrou quem? Esse e esse aqui, tá? Então, vou colocar ali, ó, sobrou menos 4
menos x do centro ao quadrado, que é igual a menos 8 menos x do centro ao quadrado. Tudo bem? Agora só sobrou o x ao quadrado, só sobrou o x de incógnita, eu posso achar o valor do x, tá bom? Para tirar do quadrado, posso fazer raiz quadrada dos dois lados ou desenvolver, né? Então, vou fazer raiz quadrada dos dois lados. Fica raiz e raiz, tá bom? Que aí sai da raiz, né? Então, fica menos 4 menos x do centro, que é igual a menos 8 menos o x do centro, certo? Mas aí, o que acontece, ó? Se eu fizer isso, vai dar menos 4. Se eu passar o menos x do centro para lá, ó, não vai dar mais x do centro que vai zerar? Tá? Aí eu vou ter 0x do centro, que é igual a passar o menos 4 para lá, mais 4 dá menos 4. E aí eu vou ter que x do centro igual a menos 4 dividido por 0, que não existe, tá bom? Deu incongruência, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar, então não posso fazer isso aqui, ó, fazer raiz dos dois lados, tá? Vamos ver se desenvolvendo ele não dá essa indeterminação. Opa, deixa eu colocar ele de volta. Tava ao quadrado e ao quadrado, certo? Então, vou desenvolver. Menos 4 menos x ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual. Menos 8 menos x do centro ao quadrado também. Menos 8 ao quadrado é mais 64, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 16x do centro, mais o quadrado do segundo, x do centro ao quadrado, tá? Aí eu posso, x do centro ao quadrado, se eu passar para lá, fica menos, aí vai zerar, tá? O 16x do centro, vou passar para lá. Então, fica 8 menos 16, que é igual a 64, 16 passa para lá, menos 16. Aí, eu vou ter menos 8x do centro, que é igual a 64 menos 16, que dá 48. Logo, o x do centro igual a 48 dividido por menos 8 tá multiplicando, passa dividindo, que é igual a menos 6. Tudo bem? Aí eu achei o x do centro, tá? Com o x do centro, agora eu vou achar uma outra equação. Como eu comparei a 1 e a 2, eu tenho que usar a 1 e a 3, né? Eu tenho que usar a 2 também. Agora, eu vou comparar a 2, né, com uma das outras, a primeira ou a terceira, tanto faz, tá? Então, vou comparar a 2 com a primeira, por exemplo, a 2 e a primeira. Então, vai ficar do mesmo jeito aqui, r ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? E aí, eu vou colocar as duas juntas, não vai caber. Vou apagar aqui embaixo. Vou apagar aqui embaixo para caber, tá bom? Tá. Então, vou comparar a segunda e a primeira, tá? Porque eu vou substituir o x do centro por menos 6. Então, o r ao quadrado é igual a r ao quadrado. A primeira, o r ao quadrado é isso aqui. Então, eu vou colocar ali menos 4, menos x do centro ao quadrado, 4 menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio, ao quadrado, mas é igual a da segunda, raio ao quadrado, que é igual a isso aqui, né? Menos 7 menos x do centro ao quadrado, mais 3 menos y do centro ao quadrado. Eu achei que o x do centro é igual a menos 6, então, vou substituir o x por menos 6, tá bom? Aí, vai ficar menos 4, menos 6 ao quadrado, mais 4 menos y do centro ao quadrado,
menos 7, x do centro, opa, menos 6 dá mais 6, né, ao quadrado aqui também, ó. Menos 6 dá mais 6. Mais o 3 menos y do centro ao quadrado. Aí eu vou ter menos 4 mais 6 dá 2, 2 ao quadrado igual a 4, tá? Mais, vou desenvolver aqui, ó, 4 menos y do centro ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? 7 menos 6 menos 1, ao quadrado fica 1 positivo. Mais esse aqui também, ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E aí, sobrou y do centro ao quadrado, se eu passar para lá, fica menos, aí vai zerar, tá? E aí, o menos 6y no centro, vou passar para lá. Então, tenho menos 8, aí vai ficar mais 6y do centro, certo? Aqui eu tenho mais 9, 10, o 4, vou passar, o 4, opa, 4 mais 16, 20, só que passa para lá, menos 20, tá? E aí, eu tenho menos 2y do centro, né? Igual a menos 10. Logo, y do centro igual a menos 10 dividido por menos 2, que é igual a 5. Aí, eu tenho o centro, menos 6 para x, e o 5 para y, tá? Que bate aqui com, graficamente, que tá ali, com o gráfico que tá ali, certo? Falta achar quem? O valor do raio, tá? Como eu tenho o x e o y do centro, posso pegar qualquer uma dessas três, tá? Substituir o x e o y, que eu acho o raio, tá? Qualquer uma das três. Vou pegar a primeira mesmo. Então, vai ficar menos 4, menos, o x do centro é menos 6, então, menos 6 dá mais 6 ao quadrado, mais 4, menos o y do centro, que é 5, ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, tá? Aí, eu vou ter menos 4 mais 6, 2, 2 ao quadrado, 4, 4 menos 5 menos 1 ao quadrado, 1, que é igual a raio ao quadrado, tá? Logo, raio ao quadrado igual a 5, e o raio, raiz quadrada de 5, tá bom? Mas aí, eu tenho a equação, né? Vai ficar x do centro, menos 6, então, vai mais 6 ao quadrado, o y do centro é 5, então, vem menos 5 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, que é igual a 5. Então, a equação da circunferência.